Salve minha família! Hoje eu venho trocar uma ideia com vocês de uma forma mais solta aqui, comentar, falar sobre esse processo que eu vou começar agora de mudança do meu setup. Quem produz conteúdo tá ligado, tá ligada? Montar um setup que resolva as suas necessidades, que dê conta das suas necessidades, é a base de um fluxo interessante de produção de conteúdo. E eu já, sei lá, um ano mais, eu tenho um setup que é formado por um PC gamer mesmo, com uma placa de vídeo RTX 4060, 32 de GB. Eu vou botar as especificações aqui, mais fácil do que eu ficar tentando lembrar de cabeça, que é um PC que me supre e sobra, na real, para produção de conteúdo e para me divertir também, que eu uso para jogar também, uso para fazer as lives e para gravar os vídeos, uma ZV-E10 da Sony, uso para fazer as lives o microfone da Fifine com uma mesinha de som Amplitank da Fifine. É isso. E uso também no setup um iPad Air 5 de 64 GB, que eu uso mais para poder auxiliar nos processos de produção. Às vezes, né, eu não estou em casa, uso o iPad para produzir na rua, para produzir roteiro, para leitura, para poder editar algumas coisas quando eu estou fora, coisas mais simples, né? Principalmente para o Instagram, TikTok, eu consigo editar muito bem no iPad, às vezes edito no próprio celular, que eu estou usando para gravar nesse momento. Então, esse é o meu setup base, fraga. Só que diante de uma mudança agora na minha estrutura de vida mesmo, no sentido de fluxo de trabalho, a partir dessa mudança do meu retorno aqui para o YouTube, eu vou precisar mudar esse setup. O que que pega? O PC, igual eu disse, me supre e sobra. Tranquilão, baile, suave. Mas eu volto a realizar agora no mês de julho um trabalho onde eu fico viajando por 10 dias em cada uma das etapas deste projeto que eu estou trabalhando, que é um projeto que chama Arte nas Águas de Minas, onde nós estamos pintando reservatórios da Copasa em toda Minas Gerais. Copasa, que é a fornecedora de água aqui de Minas Gerais, e a gente faz um trampo de grafite, muralismo nos muros desse reservatório da Copasa. E eu fico 10 dias no local fazendo a produção dessa pintura. Daria para eu continuar editando os vídeos no iPad enquanto eu estivesse em viagem? Daria, mas admito que não seria muito fácil, muito simples, porque o aplicativo que eu uso para fazer edição é o CapCut, que para mim é o mais objetivo, direto e com o maior número de recursos à mão para eu resolver rápido uma edição e dar fluxo ao meu trabalho. Ele no iPad ele funciona como no celular. Ele é um aplicativo como o aplicativo do celular. Então tem algumas limitações. E isso dificultaria o meu processo de edição dos vídeos aqui para o YouTube. Para editar, igual eu falei, para Instagram, para TikTok, rola, é de boa. Mas os vídeos pro YouTube, como é um número maior de camadas, de efeitos, enfim, é muita coisa que eu acabo acrescentando, principalmente nos vídeos de história do hip hop, onde eu insiro muita imagem, muito vídeo, transições, fica mais difícil de fazer. Não é impossível, mas torna o processo mais lento porque o formato do aplicativo é um formato celular. Tem gente que lida super bem com isso. Eu não lido bem. Eu não tenho essa habilidade que muitos irmãos e irmãs têm de editar vídeos com muitas camadas, com muitos elementos pro YouTube num aplicativo que é feito para celular. Fraga? Então eu estou nesse processo de mudança e a minha escolha está sendo fazer a mudança para um MacBook. Nessas viagens eu levaria o MacBook. Então eu estou vendendo o meu PC, já vendi hoje, né? A pessoa vem pegar o PC aqui, já fiz backup, estou liberando tudo aqui no PC e eu faço essa mudança para um MacBook. Então vocês estão vendo aí como é que é a estrutura do meu setup nesse momento, mas assim que tiver mudado esse setup, eu gravo o restante desse vídeo para vocês verem como que ficou o setup após essa mudança, certo? E agora, o processo de mudança do setup está 99,9% feito. Vendi o PC, peguei o MacBook Air M2
com 16 GB de memória RAM e peguei um monitor da Samsung de 32 polegadas 4K. E eu quero compartilhar com vocês o que eu achei interessante e o que eu não achei tão interessante nessa troca dos equipamentos do setup. Começando pelo monitor, antes eu trabalhava no monitor de 24 polegadas curvo de 1080p da própria Samsung, até porque o foco, quando eu peguei esse monitor, era fazer lives jogando, e esse foco foi mudando e eu retomei esse foco na produção de conteúdo exclusivamente sobre hip hop. Então eu optei por pegar esse monitor maior e 4K, já que eu tô filmando em 4K para os vídeos aqui do canal, e foi uma ótima escolha, porque é isso, é um monitor bem maior, com muito mais espaço, com muito mais área para eu trabalhar, para eu editar os vídeos, e que eu consigo ter um controle melhor dessa minha produção em 4K. E é um monitor de custo-benefício muito interessante. Eu vou deixar o link aqui para quem se interessar, porque vale muito a pena esse monitor especificamente. Vou colocar aqui qual que é o modelo desse monitor, porque é muito interessante, vale muito a pena. O principal que é a mudança do PC para o notebook, no caso o MacBook Air M2 de 16 GB de memória RAM e 256 de memória interna, sim, valeu a pena, mas tem essas observações a serem feitas, porque eu estava com um PC, que eu já deixei as especificações aqui, que era um PC muito potente, muito forte, com muito espaço interno, e agora eu vou para um notebook, um MacBook com muito menos memória interna e menos memória RAM, mas que, para o que eu estou me propondo a fazer de uso dele, está cumprindo muito bem a função. Já editei vídeo aqui do canal com o MacBook e aguentou tranquilão. Esquenta um pouco, isso é um fato, mas isso em todos os reviews que eu vi já estava avisado. Eu já tive MacBook Pro anos atrás, tinha ido para o PC, e nesse retorno pro sistema macOS, eu me sinto muito à vontade com esse sistema, com a forma como o MacBook funciona, com a entrega que ele faz. Mesmo com uma memória RAM menor, mesmo com menos espaço interno, estou espetando ali um HD externo e conseguindo usar inclusive arquivos pelo HD externo tranquilamente. Eu uso para editar o CapCut e tem funcionado muito bem. Não tem travado, não tenho sentido tanta diferença no fluxo de edição que eu fazia no PC para agora no MacBook. Sim, principalmente para renderizar e para exportar é um pouco mais lento, mas não é algo que atrapalha o meu fluxo e vai cumprir o que eu preciso essencialmente, que eu trouxe na primeira parte do vídeo, que é, nas minhas viagens, eu consegui editar os vídeos aqui para o canal por ele. Conclusões gerais dessa troca de setup. Para mim, fez todo sentido e vai resolver um gargalo que eu tinha, que é o gargalo de continuar produzindo, editando os vídeos aqui do canal enquanto eu estiver viajando, mas o que eu mais perdi no final das contas foi a possibilidade de jogar, porque eu usava o PC também para isso, para jogar. E no MacBook, esquece, não é feito para isso. Tem algumas opções, tem algumas possibilidades, tem alguns birimbolos que dá para fazer para poder jogar no MacBook, mas não é a mesma fita. Então, não recomendo. Mas já estou focado em conseguir um console para mim em breve, não sei, um PS5, um Series X, não sei. Tô vendo com os amigos que são mais nerds nessa parte do que eu, para ver qual a escolha que eu vou fazer, mas vou pegar um console para deixar para eu jogar, para eu me divertir. E o MacBook vai ficar só para trabalho. O restante do setup está mantido, iluminações, microfone, tudo foi mantido. O que foi trocado foi o PC e o iPad, e agora o setup está inclusive mais limpo, com menos coisa, e gostei, tá bonito, tá funcional e vai cumprir o papel que eu preciso. Vai resolver o que eu preciso dentro desse meu processo de trabalhar fora de casa, editar vídeos fora de casa, continuar mantendo o fluxo de vídeos aqui do canal enquanto eu estiver em viagem nesse outro trabalho. Então, quem tiver interesse num MacBook nessa intenção de
trabalho, eu super recomendo, eu pelo menos gosto muito de trabalhar no sistema macOS. Para mim é muito mais fluido, inclusive, do que o Windows. Então pesquisa, vê dentro das suas possibilidades de orçamento, de investimento, qual MacBook ou Mac Mini ou, enfim, qualquer um desses aparelhos da Apple pode te atender bem, ou se um computador, um PC ou um notebook Windows vai fazer mais sentido para você. É entender qual que é o seu fluxo de trabalho, com o que você se adapta melhor no sentido de sistema operacional, para poder ter uma fluidez melhor na sua produção de conteúdo. O meu foco é esse, eu estou compartilhando com vocês a minha experiência enquanto produtor de conteúdo para a internet, principalmente aqui para o YouTube. Vou deixar aqui na descrição a lista dos equipamentos que eu uso para produzir conteúdo e alguns links. Quem se interessar, alguns links vai ter aqui na descrição. Você que produz conteúdo, deixa aqui embaixo como é que você está entendendo esse setup aqui, se tem alguma sugestão, se tem alguma observação, alguma dica. E é isso. Seguimos por aqui semanalmente produzindo conteúdo sobre hip hop. Esse foi um parênteses no meu processo aqui e vou compartilhar em outros momentos, caso hajam mudanças aqui no setup, para vocês irem acompanhando esse processo. Se gostou desse tipo de vídeo, deixa sua curtida, compartilha com geral, deixa seu comentário, se inscreve, ativa o sininho para não perder novos vídeos por aqui. O Hip Hop vive, é nóis, valeu!